Oi, tudo bem, sexto ano? Bom, estamos chegando aí num período de férias. Eu espero que vocês aproveitem, se envolvam em algum projeto, façam algo novo, né? Aprendam a fazer alguma coisa nova, que vocês possam aproveitar esse tempo não para ficar só ociosos, né? Mas para de verdade investir em alguma coisa e fazer alguma coisa para que quando acabe vocês tenham concluído esse projeto e tenham ficado satisfeitos, né? Porque senão os dias passam, parece que a gente não faz nada e por mais que a gente faça coisas legais, se a gente não se propõe a nada, parece que a gente não fez nada, né? Então que vocês façam proposições aí para os dias de vocês em férias. Principalmente fazer coisas boas que vocês se sintam bem, tá bom? Isso é o mais importante. Que vocês terminem as férias se sentindo muito bem, muito felizes, muito animados, pra gente retomar depois. Então, olha, eu queria encerrar aqui com vocês até onde nós fomos, né? Nesse período de aulas online. Então, a gente estava falando do capítulo 2 sobre símbolos. E tem uma história aqui na página 28, após a história da Malala. Então, a gente fez a atividade da Malala, viu que ela é o símbolo da luta pela educação. Vocês assistiram ao vídeo, né, do Desenhando a Malala, fizeram o desenho dela, enviaram para mim. E agora, conta a história de duas moças que uma foi lá na Bélgica, né, o caso. Um cliente queria que ela tirasse o véu islâmico do trabalho, que ela não atendesse usando o véu. E ela se recusou a tirar, por ser um símbolo importante para ela, com muito significado. E o chefe dela a demitiu. Ela foi demitida. E isso gerou uma polêmica lá na União Europeia. Deu toda uma bagunça, a empresa foi multada, deu uma bela confusão. E a gente sabe que a gente não pode proibir alguém de usar um símbolo, algo que é tão importante para a pessoa, porque tem muito significado. Não é só um lenço na cabeça, né? Então, aqui no livro, tá pedindo para vocês, claro, né, lerem direitinho essa história e comentarem um pouco a opinião de vocês sobre a proibição do uso de símbolos religiosos no ambiente de trabalho. Então, quem ainda não fez essa atividade, ela tá na página 29. Eu vou pedir que vocês façam, tá bom? Tem 2 exercícios aí, exercício 1 e 2. Então, falem sobre isso, a questão do respeito, a questão das crenças, a questão que um símbolo, ele vai além de ser um simples objeto, né? Ele tem um significado importante. E o exercício 2 está falando também sobre isso, né? Sobre uma atitude preconceituosa, discriminatória, intolerante, para vocês falarem um pouquinho a opinião de vocês, tá bom? E depois, gente, encerra o capítulo mostrando também uma triste realidade, né? Uma igreja que sofreu um atentado. E aqui eu vou pedir para vocês grifarem o segundo parágrafo, que diz o seguinte: fruto da intolerância religiosa, muitos desses locais, porém, têm sido atacados ao redor do mundo. Tais atos de violência não destroem apenas a construção, mas podem também destruir a memória, a história e o sentido de vida de pessoas, comunidades e povos. Teve uma aluna que me falou em aula assim, professora, as pessoas destroem a referência do povo, né? E é verdade, um local sagrado, ele pode ser a referência de alguém. Ele não é só um prédio de tijolos e cimento, né? Ali vive-se muitas coisas, ali aprende-se muito, ali torna-se um lugar de encontro com o transcendente, né? Então a gente não pode achar que é um lugar qualquer, a gente não pode discriminar ou tratar como um lugar qualquer, né? Então não dá mais para aceitar esse tipo de atitude no mundo que a gente tem hoje. A gente precisa rever. E isso é para tudo, né? A partir do momento que a pessoa te diz que aquele objeto é importante para ela, ponto. Precisa existir o respeito, né? Então a gente encerra esse capítulo falando sobre essa importância, os símbolos, os ritos, né? O rito onde chega com a repetição de gestos e palavras, também com um significado muito especial, muito importante, né? E aí a gente começa um capítulo 3, que vai falar da importância das narrativas religiosas. Então, até onde nós vamos aqui com esse capítulo, tá? Antes das nossas férias. Eu quero que vocês pensem sobre a importância das histórias que são transmitidas ao longo do tempo.
Então, muito se é aprendido e ensinado de geração após geração através de narrativas, através de histórias. Qual o problema dessas histórias? Muitas vezes, por exemplo, você me contou uma história, eu não ouvi direito, eu não prestei atenção, eu não lembro de tudo que você me falou. Então, o problema dessa transmissão ser feita só na oralidade, só uma transmissão oral, é que muito pode se perder nessa transmissão. A pessoa pode não compreender bem, a pessoa pode não lembrar direito. No caso das religiões, um símbolo pode não ser bem explicado, um ritual pode ter uma parte que a pessoa esqueceu de falar, e aí não é mais a mesma coisa, né? Então, a gente tem aqui, assim como os indígenas, os africanos que ainda transmitem muito da sua religiosidade oralmente, né? E depois, com a chegada da escrita, a gente viu a importância de se registrar as religiões para que mais pessoas tenham acesso, para que mais povos possam seguir aquela cultura, aquela doutrina, né? Então, olha, tem algumas perguntas aqui que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Como hoje a gente não vai ter aula, que vai ter conselho de classe, então eu queria que vocês fizessem. É a pergunta 2, da página 35, a história do menino e do jacaré. Então, olha só o que aconteceu. O menino, um indígena, o menino vivia tirando sarro do jacaré. Ele ia lá toda hora provocar o jacaré. Todo dia ele ficava. Seu olho inchado. Seu braço curto. Seu couro grosso. Não sei o quê. E me irritando o jacaré. Até um dia que o jacaré vai dar uma de bonzinho e fala assim pro menino: não, olha, não bebe essa água quente aqui do rio, não. Vamos lá na minha casa que eu te levo pra beber água fria. Aí o menino vai com o jacaré. Pronto. Chega lá, o jacaré fala: fala agora mal de mim. E aí o menino sai correndo dele, sai correndo do jacaré, o jacaré sai correndo atrás do menino com muita raiva, né? Muito irritado, muito ofendido. Aí o menino consegue se esconder, só que o jacaré depois acaba indo embora. Ele despista o jacaré. Só que a gente precisa analisar o que é importante nessa história, né? O que você ganha quando você fica provocando alguém, né? Você pode muitas vezes gerar intriga, gerar até a violência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção das nossas ações. Pra que eu vou ficar provocando uma pessoa? Pra que eu vou ficar ali desafiando ela, né? Criticando? Pra quê? Foi o que o menino fez com o jacaré. Depois, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 4 e 5 da página 36. Então aqui tem um mito africano que conta da criação do ser humano, né? E aí vocês vão ler essa história e vão fazer os exercícios. Eu não vou contar agora para não perder a graça. Vocês façam essa. Quando a gente retomar, a prova vai corrigir. E para terminar, nós vamos lá para a página 38, que vai falar da festa da moça nova. Vocês estão vendo essas máscaras aqui? Olha só que lindas. Tem um ritual indígena, que é um rito de passagem, tá, da menina, quando ela atinge a puberdade, ela vira mulher. Então eles fazem uma festa e eles escolhem alguns animais que têm uma energia de proteção, e como se fosse um superpoder do animal. E eles confeccionam máscaras para pedir a intervenção desses animais, né? E como se eles fossem conseguir ganhar o poder desse animal. Então eu vou querer que vocês escolham de 2 a 3 animais e juntem os poderes que eles têm. Definam para mim por que vocês admiram, por que vocês acham importante. Então, deixa eu mostrar aqui alguns para vocês. Olha só aqui, por exemplo. Teve gente que escolheu a coruja com a raposa, né? A coruja pela sabedoria, a raposa pela rapidez, o porquinho com a vaca, né? E o panda, que escolheram 3, né? O porquinho, porque ele vive com os outros, ele convive em grupo. A vaca, por ser amável, por dar alimento pra gente, leite, carne. O panda também pela força que ele tem, né? Escolheram vários animais e eu quero que vocês façam isso. Escolham de 2 a 3 animais. Por que você admira esse animal? O que você gostaria, se você pudesse, de ter o poder desse animal? Tá bom? Aí você vai fazer a sua máscara e quando a gente voltar, eu vou retomar e vou pedir ela pra você. Então não precisa fazer correndo agora, é só pra vocês irem pensando. Quando a gente voltar, eu vou corrigir esses exercícios que ficaram. A gente termina o capítulo 3. E aí, na aula seguinte, vocês me entregam as máscaras. Combinado? Quem quiser adiantar, aproveitar a série, fazer um desenho bem lindo,
Uma folha sulfite, você faz sua máscara e depois recorta. Essas foram do ano passado, o sexto ano do ano passado que fez. Ficaram lindas, né? Pro amor, por isso que eu guardei aqui com muito carinho. Então é isso, meus amores. Ótimo período para vocês de férias. Eu aguardo vocês na volta, tá bom? Se Deus quiser, que vocês fiquem bem. Aproveitem bem esse momento, tá bom? Um beijo. Fiquem bem.